apresentação em relação ao 5º módulo, que vai falar sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, no qual um tema muito importante para a nossa prática do dia a dia é o licenciamento ambiental. Então, assim, é um pequeno instrumento da política de meio ambiente, mas que a gente vai tratar de forma mais detalhada. Então, a minha proposta hoje, para a gente discutir aqui, é primeiramente mostrar para vocês o que eu planejei para essa semana que a gente vai se encontrar, e depois iniciar mesmo a discussão temática pela Política Nacional de Meio Ambiente. Então, antes da gente começar a falar, para quem puder responder, eu só gostaria de saber se vocês já assistiram a matéria de ambiental, por exemplo, na graduação. Porque aqui, por exemplo, na UFPA, é uma matéria que a gente vê em diversos semestres, mas ela não é uma matéria obrigatória para o curso de Direito de forma geral. Então, dependendo de onde você fez a faculdade previamente, ou quando você fez a faculdade, essa matéria nem foi vista. E aí, dependendo do que vocês me responderem, eu posso verificar se a gente precisa fazer uma discussão bem do iniciozinho da matéria, ou seja, bem introdutória, ou se a gente pode passar para já de pronto para algumas temáticas mais avançadas sobre esse tema. Então, se vocês puderem só me relatar esse ponto, se vocês já viram ou não Política Nacional de Meio Ambiente, isso na graduação, ou se vocês viram, se vocês se lembram, para eu saber mais ou menos como é que a gente vai conduzir a disciplina. Qualquer pessoa pode falar? Sim. Na verdade, eu gostaria que todos falassem, só para a gente ter uma ideia. Diga, Dimas. Fala, Dimas. Tudo bem. Boa tarde, professora. Meu nome é Dimas, né? Já indo direto respondendo a pergunta da senhora, eu fiz a graduação na Universidade Estadual do Amazonas. Lá é o seguinte, o curso de Direito, lá no finalzinho da graduação, aí se opta em fazer um direcionamento para administração pública e direito ambiental. Aí, no meu caso, em particular, por questão estratégica, eu optei em fazer a administração pública, onde você vai conhecer toda a estrutura do Estado, enfim, essa parte. Aí, o direito ambiental já ficou um pouquinho, né? Nesse sentido, eu gostaria do início, vamos dizer, para interagir bem. Tá ótimo, mas alguém gostaria de contribuir, só para eu saber mais ou menos como é que a gente conduz a disciplina? Boa tarde, professora. Tudo bem? Prazer, Abimael Munduruku. Só para refutar um pouco da discussão, professora, aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, a gente tem uma carga horária de 20 horas, mas ela é optativa, ela não é obrigatória no curso. E aí eu faço minhas palavras do companheiro, eu gostaria de entender mais desde o processo de introdução da disciplina em si. Tá bom, não, eu queria saber porque, assim, se a gente pega... Miguel, você gostaria de falar? A gente pega, se a gente for olhar, né, a organização dos cursos de Direito, o que vocês estão me relatando é o tradicional do ambiental, ou seja, a gente vê lá no finalzinho do curso, uma matéria optativa, né, às vezes passa muito rápido, é uma matéria cheia de detalhes, e eu só queria confirmar com vocês se era isso mesmo, para eu também não ficar falando algo que deixe vocês entediados, tá? Mas é só para a gente ter uma noção de como abordar. Aí eu tenho a Priscila e o Biratã inscritos. Priscila, fique à vontade. Depois eu passo para você, o Biratã, a palavra. Boa tarde, professoras. Boa tarde a todos. Professora, eu tive a cadeira de Direito Ambiental. Ela era obrigatória e tinha uma carga horária de 60 horas. E essa sua abordagem sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, ela está fresquinha na sua cabeça ou precisa de uma revisão? Uma revisão nunca é ruim, né? Tá bom, então. Obrigada. O Biratã. Professora, dado o tempo, né, porque a gente está vindo de outras aulas e a gente está vendo que o tempo está muito pequeno, né, muito curto demais para a gente ver algo que de repente é muito abrangente. Eu concordo com os demais companheiros, levando em consideração que a senhora, se possível, puder fazer um breve resumo, introdutório apenas, para a gente poder encurtar esse caminho,
e ir direto a um assunto que é mais voltado para a questão da clínica, né, que é o objetivo principal da gente estar aqui na clínica de residência, que é uma complementação e algo que a gente vai poder usar na nossa prática jurídica do dia a dia. Tá ótimo, eu vou tentar fazer esse mix, tá? Então, rapidamente, antes de entrar no conteúdo em si, eu queria só mostrar para vocês como é que está organizado a proposta desse eixo temático, tá? Dentro do cronograma, para a gente entender mais ou menos o que a gente vai ver ao longo da semana, tá? Só um minutinho, vou transferir aqui. Está disponível esse material para quem não está conseguindo acompanhar por vídeo. Está disponível esse material lá na sala de aula do Google Classroom, tá? Então, se você não conseguir olhar agora, você olha depois com mais calma. Então, o plano foi encaminhado para vocês com antecedência, tá? Houve algumas modificações. Eu queria falar rapidamente só sobre o cronograma. Tá? Então, o nosso cronograma que começa hoje, o objetivo do nosso encontro seria falar sobre o plano de ensino, que é justamente como eu tinha pensado essa organização para vocês. E aí a gente tem uma aula expositiva dialogada, né, que vai encobrir a origem da política nacional de meio ambiente, objetivos, princípios e conceitos. Tá? Amanhã a gente vai falar de uma temática que nem sempre é bem compreendida, que é como funciona o Sistema Nacional de Meio Ambiente e os principais instrumentos. Tá? No dia 1º, é o único dia, que conforme eu tinha falado para a Cristina, que eu não tenho como ministrar aula assíncrona, mas eu vou deixar a aula que eu já preparei gravada, para que a gente veja as bases gerais do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental, e aí no dia 2, a gente vai voltar a falar sobre licenciamento ambiental, e aí vai trabalhar só os aspectos mais aprofundados, competências, as atividades de grande impacto, como é que funciona, tá? Então, no dia 3, a gente vai falar sobre participação popular, consulta prévia, livre e informada, completando aí a discussão sobre política nacional de meio ambiente, com destaque, conforme a gente tinha previsto originalmente, para licenciamento ambiental, quem faz o licenciamento ambiental e como a gente faz a participação popular nesse processo, tá? Para as atividades de significativo impacto ambiental. Então, só queria deixar isso bem claro para vocês, para que a gente pudesse entender melhor como é que vai ficar funcionando a nossa dinâmica. Até aqui, alguma dúvida sobre essa questão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos passar agora para a discussão sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Bom, então, como o nosso objetivo aqui é tanto fazer uma revisão, como falar de forma estratégica sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, eu vou tentar fazer as duas coisas com vocês, né, trazendo os pontos que a gente precisa conhecer e os grandes problemas ligados, ou os grandes debates ligados a esses pontos da nossa primeira aula, certo? Fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem me interromper, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, para conversar com vocês. Então, isso não é uma aula puramente positiva, apesar de estar sendo gravada. Eu só peço que vocês levantem a mão para identificar quem é que está querendo falar, e aí eu abro a palavra, tá? Bom, então, o que a gente precisa conhecer dessa primeira parte do nosso curso? Tá? Então, a gente vai falar sobre os antecedentes históricos da Política Nacional de Meio Ambiente, dos objetivos dela, dos principais conceitos, ou seja, daquilo que é basilar para o direito ambiental. Quase tudo que a gente faz em direito ambiental está ligado a esses conceitos da Política Nacional de Meio Ambiente ou decorre deles, e os princípios norteadores dessa política. Tá? Então, a gente precisa lembrar, né, antes de começar a falar tecnicamente sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que a gente passa por um momento hoje da política ambiental brasileira, como vocês já viram, né, quando se falou sobre introdução ao direito ambiental, que é muito atípico, né, da evolução do direito ambiental. Nós estamos num processo de involução das regras de direito ambiental, e não num processo de expansão das regras. E a Política Nacional de Meio Ambiente é uma das normas que tem sofrido grande impacto,
dessas estratégias de involução, ou seja, as operacionalizações do Sistema Nacional de Meio Ambiente, dos instrumentos, têm sofrido grandes ameaças e quase que um desmonte, o que faz com que a aplicação já deficitária da Política Nacional de Meio Ambiente tenha ficado ainda mais deficitária. Então, eu vou falar um pouco com esse viés um pouco mais crítico de como é que a Política Nacional de Meio Ambiente está sendo vista hoje e o que a gente pode fazer ou como a gente pode se utilizar estrategicamente da Política Nacional de Meio Ambiente, que ainda é um instrumento muito importante, mas ele não é um instrumento forte o suficiente para dar conta desse desmonte que está acontecendo agora. Então, o que a gente precisa lembrar, né, ou conhecer, se a gente não viu ainda, sobre a Política Nacional de Meio Ambiente? Essa é uma lei, né, que está estruturada no Brasil anterior à Constituição de 88. Então, a gente está falando de uma norma que hoje é considerada uma norma que disciplina o artigo 225 da Constituição, vamos dizer assim, a coluna vertebral do direito ambiental no Brasil, mas é uma norma que foi recepcionada pela Constituição de 88 e não necessariamente uma norma que foi criada à luz do artigo 225. E ela vem de um processo, de um impacto de intervenções em matéria de meio ambiente, que precisa ser conhecido para que a gente entenda a redação dela, o quanto a gente pode expandir a interpretação da norma, de modo a usá-la hoje de forma contemporânea. Tá? Então, o Brasil, conforme vocês já viram a introdução ao direito ambiental, ele é um país que tem uma história ambiental um pouco atípica, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem normas ambientais antigas, em comparação com muitos países no mundo, a gente tem uma produção de norma ambiental que ela não foi necessariamente acompanhada, historicamente, de participação popular. Né? E não é diferente com a Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Então, nos anos 30, por exemplo, o Brasil já possuía códigos de proteção de recursos naturais. A gente tinha um código de águas, o código de minas, o código florestal de 34, né? Mas todas essas normas elas eram vistas como meios para assegurar ou garantir a proteção de recursos naturais. Essa ideia é bem econômica, ou seja, de proteger o recurso, a água, a floresta, o minério, para que ele não se exaurisse. Ele não tinha uma visão sistêmica, ele não tinha uma visão de conjunto, das interrelações ambientais como a gente tem hoje. Tá? Na década de 60, uma década muito marcada pelo processo desenvolvimentista, né, na nossa região, mas no Brasil como um todo, as normas ambientais existentes, elas também eram esparsas, já diferente do que aconteceu nos anos 30, 40, 50, porque eram normas que tinham um foco específico, que era o controle da poluição urbana. Então, houve uma estruturação administrativa, não para fazer a proteção do meio ambiente como um todo, mas para controlar o uso adverso das atividades econômicas ao ponto de inviabilizá-las, mas não só do recurso natural, mas da atividade como um todo. A gente tinha, nessa época, grandes núcleos de poluição, né, Cubatão, distritos industriais, atividades de grande impacto que sofriam zero de regulação. E aí, nos anos 60 se criou uma estratégia de regular essas atividades de modo a que elas não entrassem em colapso. Então, diferente do que aconteceu na década de 30, na década de 60 a gente tinha uma visão um pouco mais estruturante do que seria a proteção ambiental, mas ainda muito voltada para a lógica de proteção da atividade econômica em si. Tá? Já nos anos 70 e 80, apesar de nós sofrermos uma continuidade na visão desenvolvimentista que existia no país, né, desenvolvimento nacional, a gente vai ter pressões, tanto externas, por meio da criação de normas ambientais, da discussão internacional ambiental sobre meio ambiente, como também de ONGs, né, que se organizaram internacionalmente e nacionalmente para aquecimento do regime militar, para cobrar, tanto no meio urbano como no meio agrário, a proteção ambiental de forma mais sistêmica, mais voltada aos processos ecológicos. Né? E apesar do governo brasileiro
ter um comportamento muito próximo ao que a gente verifica hoje da atual gestão do governo federal, a discussão do desenvolvimento, da soberania nacional. A pressão externa era tão forte, junto com a pressão interna, ou seja, o acordo feito entre diferentes segmentos sociais, externos e internos, nesse processo, fez com que o Estado, apesar de oficialmente sustentar um discurso desenvolvimentista, nacionalista, ele teve que fazer concessões para se manter como um ator relevante no plano internacional. E aí ele criou, tanto administrativamente, estruturas de proteção voltadas a uma visão mais ecossistêmica do meio ambiente, como também preparou a edição da atual lei que a gente está estudando, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela é de 1951. Então, ela é muito mais uma resposta às pressões internas e externas que acontecem no Brasil na década de 70, mas sobretudo na década de 80, ou seja, com o enfraquecimento da regime militar, que essa lei ela vai ser criada. Então, ela é uma lei que ela vai apresentar na sua linguagem, no seu processo de estruturação, essa preocupação em ceder, mas também de resguardar o tal do interesse nacional, o desenvolvimento econômico, para que você não tivesse, né, a ideia de que a gente passaria a trabalhar a discussão ambiental apenas sobre a lógica internacionalizada. Né? Então, houve esse processo. Então, quando a gente lê a Lei 693/81, foi feita sem participação pública, foi feita sem o controle social, a gente vai ver essa linguagem, a gente vai ver essa estrutura, e a gente precisa também conhecer as influências em que isso, da forma como ela foi construída. Então, a legislação ambiental sofreu de influência norte-americana, né, do sistema americano de proteção ambiental. Então, ela foi feita dentro dos moldes de políticas ambientais de licenciamento americanos. Só que nosso sistema jurídico é diferente do sistema americano, a forma de organização social é diferente da organização social americana, e isso trazer alguns efeitos operacionais para essa norma que a gente identifica de forma diferente nos Estados Unidos. Então, houve consultoria americana, pressão internacional e interna de grupos da sociedade civil organizada, para que houvesse um controle da política, dos processos potencialmente degradantes, mas a legislação que saiu dela, apesar de continuar sendo a nossa referência, por limitações da época em que ela e para a estrutura no qual ela foi pensada, né, que não é a mesma que a gente gostaria de ter tido. Então, ela apresenta limitações intrínsecas, ela apresenta limitações originárias de como se aplicar a legislação ambiental, e às vezes o que acontece do ponto de vista técnico é que a gente pede essa legislação e de seus instrumentos mais do que eles foram desenhados para fornecer. Tá? Então, a gente deposita muitas fichas, por exemplo, em determinados instrumentos da política ambiental, e eles não foram desenhados a dar todas essas respostas. Exemplo do licenciamento ambiental. Mas, apesar dele ser limitado, é o instrumento que a gente tem mais utilizado, tem mais estudado, tem mais discutido na política ambiental em comparação com os instrumentos da Nacional do Meio Ambiente. Como eu falei para vocês, os objetivos da política conforme eu falei para vocês, os objetivos da política eles foram inscritos em 1981. Né? Então, a ideia do que ela visa alcançar como uma política nacional de meio ambiente é compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, lembrem que a gente, na década de 60, finalmente conseguiu demonstrar cientificamente que o ecossistema era algo interligado, que era algo que existia um efeito, uma relação de causa e efeito, e que medidas isoladas causavam efeito em cadeia, certo? Então, é daí que vem a ideia de equilíbrio ecológico, da proteção do meio ambiente.
mas o Brasil, na década de 70, sustentava uma posição desenvolvimentista. Então, ele não aceitava qualquer tipo de norma ambiental que não coligasse o desenvolvimento econômico, né, em especial, não tanto social, mas o desenvolvimento econômico pensado como uma prioridade pelo governo brasileiro com a discussão ambiental. Então, assim, para ele só poderia existir proteção ambiental se essa tríade existisse, se o econômico, o social e o ambiental fossem pensados em conjunto. Essa visão, na década de 70, na década de 80, não era a predominante. Ela veio a ser a predominante no direito internacional ambiental a partir da década de 90, com a ECO 92. Mas os países que são chamados hoje de países emergentes, China, Índia, Rússia, Brasil, eles foram países que são países importantes do ponto de vista ambiental, em razão da sua extensão territorial, em razão da situação estratégica da sua população e dos recursos naturais nos seus territórios, que pressionaram internacionalmente por uma discussão ambiental mais ligada à discussão econômica do que originalmente ela foi pensada na legislação ambiental na década de 70. Tá? Então, ela vem com essa proposta, ou seja, ela é, ao mesmo tempo, uma reação às pressões externas, ela também é uma resposta, uma proposta de organização ambiental que, na época, foi considerada muito inovadora. Então, se você pega qualquer livro de direito internacional ambiental, qualquer discussão ambiental em língua estrangeira, você vai ver que, apesar do Brasil não ser um país tão relevante do ponto de vista político, tão relevante do ponto de vista da produção científica, não tem um livro de ambiental no plano internacional, em outro país, que não cite a Política Nacional de Meio Ambiente, as políticas ambientais, até muito recentemente, como uma das legislações mais avançadas do mundo. Ainda que seja no papel, né, mas ela é citada dessa forma. Então, depois desse primeiro objetivo, que é a conjunção desses três elementos, que vão dar origem à ideia de desenvolvimento sustentável, a gente vai ter como segundo objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente definição de áreas prioritárias de ação governamental para a proteção do meio ambiente, atendendo interesses das suas subunidades. A gente também tinha essa ideia de que eu teria que proteger determinadas partes do território, organizar determinadas partes do território com uma proteção mais restritiva, mas a escolha dessas áreas, a forma como essas áreas iam ser organizadas, elas deveriam ser objeto de um consenso entre o governo federal e as subunidades nacionais. Tá? Depois disso, eu teria que estabelecer, como terceiro objetivo, padrões objetivos para controle de poluição, para a utilização dos recursos naturais. E aí se estabeleceu, como objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. E aí, como vocês já viram em introdução ao direito ambiental, essas normas, elas trazem uma característica muito específica para o direito ambiental no mundo, mas especialmente no Brasil, né, que a gente está estudando, que é que as normas, vamos dizer, jurídicas, são complementadas por resoluções, por instrumentos de natureza mais técnica, operacional, que dão concretude às normas ambientais. Em especial, eu cito algo que a gente vai ver durante esse nosso curso, que são as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que vão estabelecer parâmetros para grande parte das coisas que são hoje reguladas pelo direito ambiental. O que pode ser utilizado, qual é a concentração de chumbo na gasolina, como é que um detergente de cozinha vai ser produzido, como é que se faz um estudo de impacto ambiental, como é que se faz, quais são as atividades que devem ou não sofrer estudo de impacto ambiental. A gente está falando de normas e padrões, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista operacional, para que o direito ambiental possa ser operacionalizado. Tá? Então, é uma característica muito, muito importante do direito ambiental brasileiro, que é a relação técnico-científica com um aspecto normativo. E aí eu considero essas resoluções, esses documentos técnicos como extensões normativas da Política Nacional de Meio Ambiente. É algo que poucas áreas do direito possuem a mesma característica. Tributário é um pouco assim, o direito urbanístico é um pouco assim, mas, por exemplo, as áreas clássicas do direito não têm a mesma concretude na sua operacionalização. Tá? Um outro objetivo do direito ambiental nessa época era impor ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados, né, e ao usuário,
seja, o usuário de recursos ambientais, há uma contribuição pela perda da qualidade ambiental quando essa utilização se dá por fins econômicos, que a gente vai dar origem, que vai dar origem ao que a gente chama de princípio do poluidor pagador, do usuário pagador e, mais recentemente, do protetor recebedor, como instrumentos econômico-financeiros que são, assim, que têm por origem a Política Nacional de Meio Ambiente, mas que receberam um tratamento bem amplificado na legislação ambiental. A Lei 6938 traz ainda como objetivo o desenvolvimento tecnológico, ou seja, você ampliar a capacidade tecnológica, ampliar a capacidade de conhecimento científico para gerar maior eficiência e menor geração de resíduos na realização de atividades econômicas. Tá? Então, quando a gente estuda introdução ao direito ambiental, a gente estuda as percepções que existem sobre o meio ambiente. Essa percepção da Lei 6938, ela é uma percepção voltada para critério ecológico, mas ela é bem marcada pela década de 80, em que eu tinha a ideia de que o desenvolvimento tecnológico ele poderia trazer soluções suficientemente eficientes para a proteção ao meio ambiente. Então, sempre haveria uma possibilidade, uma melhoria tecnológica que compensaria as perdas ambientais e faria com que o processo de proteção ao meio ambiente ele andasse de mãos dadas com o desenvolvimento tecnológico. Isso ainda é verdadeiro do ponto de vista da legislação ambiental, mas nós temos hoje severas críticas a essa visão tecnicista, cientificista da proteção ambiental, porque existem outros valores, outras dimensões que não somente o ganho econômico, o desenvolvimento tecnológico, que devem ser levadas em consideração, ainda que essa seja a visão predominante no direito ambiental internacional e no direito ambiental brasileiro. Né? Então, eu sempre costumo falar para os alunos que, apesar de nós falarmos que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, que é essencial para a vida, para as presentes e futuras gerações, o parâmetro jurídico que nós utilizamos para trabalhar o direito ambiental tradicional, né, que é o regulado pelo Estado, é o parâmetro da economia neoclássica, que é o parâmetro que tudo pode ser precificado, inclusive a vida humana. Então, quando uma pessoa sofre um acidente, quando ela morre, essa vida ela é quantificada. Então, se o ser humano, para o direito, é o centro, né, da proteção jurídica, ser humano, indivíduo, pessoa física, o meio ambiente não é tratado de forma diferente. Então, apesar de nós termos correntes ideológicas, correntes jurídicas, inclusive, né, que pregam a visão do meio ambiente como algo inalienável, indivisível, essa visão não é a que é a mais desenvolvida no direito, tanto nacional quanto no direito nacional. E sim a visão neoclássica, em que o ideal é você proteger, o ideal é você não gerar danos. Mas uma vez gerados os danos, esses danos sendo irreparáveis, a gente vai ter que transformar essa perda ambiental em dinheiro, ainda que o dinheiro não substitua tudo. Mas essa é a lógica da tecnologia, ou seja, de você ter uma perda ambiental, desde que essa perda ambiental cause desenvolvimento tecnológico, se torne mais eficiente, se torne mais ágil, e apesar de você ter perda qualidade ambiental, você tem ganho científico, e isso vai fazer com que, no longo prazo, essa perda da qualidade ambiental se equalize, né, se torne menos intensa, e aí eu consiga gerar novas possibilidades de desenvolvimento socioeconômico. Tá? O outro ponto, que é muito característico também dessa legislação, é que diz que é objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente não só estimular pesquisas e tecnologias com essa finalidade de maior eficiência, menor geração de resíduos, mas também difundir tecnologias que permitam o manejo do meio ambiente e a geração de informações ambientais para que você tome melhores decisões, né? Decisões mais acertadas dessas escolhas entre perda de qualidade ambiental, ganho econômico, ganho científico. Então, ele vai falar que é necessário que eu melhore também as minhas práticas, o meu conhecimento sobre o meio ambiente, as estratégias, as minhas escolhas sobre esse processo, e que você crie condições para a tomada de decisões, né? Ou seja, por meio das bases de dados e por meio da participação. E aí eu deixo aqui como
sugestão para esse debate a leitura de um autor que é um sociólogo da década de 80, que ele vai falar sobre a teoria da sociedade de risco. E o autor brasileiro que trabalha melhor essa discussão é o Morato Leite, da Federal de Santa Catarina. Foi ele que internalizou a discussão desse sociólogo para o direito. E aí a sociedade de risco, ela quebra o paradigma que essa legislação traz, que é a ideia de desenvolvimento técnico-científico como o guidão do progresso humano. E ele vai dizer que mesmo que a gente desenvolva técnicas, ciência, tenha ganho econômico, os efeitos das nossas escolhas são impossíveis de serem previstos, impossíveis de serem totalmente conhecidos, e sempre que nós fazemos uma escolha por desenvolver, por explorar economicamente uma área, nós vamos sempre ter riscos que são incalculáveis, impossíveis de serem contabilizados, e que isso faz parte do que nós chamamos de sociedade de risco, em que nós não necessariamente temos condições de fazer a escolha, porque nós não conhecemos todos os elementos, a ciência não nos dá esses elementos, e mesmo que nós façamos essas escolhas, as escolhas que as outras pessoas fazem sobre o meio ambiente, sobre os riscos tecnológicos que nós vamos enfrentar, são partilhadas de forma desigual, de acordo com a sua capacidade financeira, com a sua colocação e o seu extrato social, em que essas perdas, essas escolhas e os riscos dessas escolhas são sentidos mais profundamente por pessoas de gênero, classe social, etnia, que são historicamente considerados desfavorecidos socialmente. Então, a ideia desse autor e o direito é tentar mostrar que, mesmo que eu tenha conhecimento científico, esse conhecimento científico ele é apenas um elemento para a tomada de decisão sobre o meio ambiente, que vai envolver também a sua disponibilidade, o seu interesse em assumir um risco que pode ter efeitos imprevisíveis e de ter condições mínimas de opinar sobre essa questão. Então, a gente vai, quando falar sobre participação social, quando falar sobre estudo de impacto ambiental, essa discussão ela vai ser muito importante, porque a gente vai ver o quanto a discussão sobre a sociedade de risco ela é relevante para nós pensarmos a escolha do sim ou não, do pode ou não pode, da execução de um determinado projeto. E qual é o peso que se dá para cada uma desses elementos que devem ser ponderados na prática. Um outro critério, um outro objetivo, além da difusão tecnológica, do incentivo da participação social, é a ideia de que eu preciso hoje já fazer o que a gente chama de preservação, mas também a restauração dos bens ambientais, na época chamada de recursos ambientais, para que eu possa fazer uma racionalização e sempre ter a possibilidade de manter a exploração dentro de condições de razoabilidade para que isso não falte, para que o processo de retirada do bem ambiental, o processo de retirada daquele determinado elemento da natureza não seja tão significativo e tão rápido que a própria condição da natureza seja de recomposição. E aí, se ela perde essa capacidade de auto-recomposição, eu preciso passar por um processo de restauração, que é a intervenção humana no processo de recomposição para compensar essa perda de equilíbrio entre os processos de autorrenovação que foram conhecidos, né, melhor pela ciência a partir da década de 60 do século passado, para a manutenção da qualidade mínima de vida para as presentes e futuras gerações, tá? Ou seja, o mínimo necessário para manter a vida atual e a vida futura. E aí eu pergunto para vocês, antes de passar para o próximo ponto, até aí tudo bem? Vocês têm alguma consideração que vocês gostariam de fazer, tirar alguma dúvida em relação a essa visão que a Lei 6938 traz ou quer imprimir para a discussão ambiental? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Professora, Legal. aqui é o Dimas. Assim, né, nesse finalzinho desse slide, eu pergunto qual seria o risco. Já é possível visualizar nesse uso racional e nessa
e nessa possível restauração, sei lá, que falam da Amazônia, no caso, né, de, sei lá, se utilizar e as mudanças para em virar savana, aquela coisa toda. Essa restauração, quando falado, já é uma probabilidade ou é aquele risco ainda que a gente nem sabe se é possível ou não? Essa pergunta é muito oportuna, Dimas. Se a gente analisar do ponto de vista de como se desenvolve o conhecimento científico, né? Ou seja, a gente tem estudos que mostram que existe um ponto de não retorno do ecossistema da Amazônia, né? do bioma amazônico. E os estudos científicos, eles indicam, né, por meio de estudos, de cálculos matemáticos, que são cálculos hipotéticos, testados em pequena escala, de que esse cenário ele tende a ser irreversível. Tá? Então, a ideia é que não há absoluta certeza, porque a certeza absoluta ela não existe na ciência. Mas o que existe são fortíssimos indícios que são corroborados por diversos grupos independentes de pesquisa, de que essa savanização ela vai ser um processo em que a floresta ela vai perder a capacidade de se autorregenerar. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma situação em que não só a floresta perde essa capacidade, mas as condições ambientais deixam de ser propícias para que essa autorregeneração aconteça. E aí a gente passa para aquele ponto de não retorno. Aí você pode me perguntar, então significa o quê do ponto de vista jurídico? Significa que nós vamos ter um dano ambiental, que ele não vai conseguir sofrer qualquer tipo de composição que seja a recomposição da área. Ou seja, porque mesmo que eu pague, por exemplo, para plantar árvores na Amazônia, se as condições climáticas de chuva, de hidrologia, não permitem mais aquele tipo de ecossistema se desenvolver, eu vou ter que entrar para aquela segunda fase, eu estava falando mais para frente, né? Ou seja, eu chego à conclusão de que é um ponto de não retorno, não tem como recuperar, ou a recuperação ela não vai ser aquilo que minimamente chega às condições específicas, né, para a manutenção da biodiversidade, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que indenizar as pessoas. Vou dizer, olha, não consigo recuperar, mas toma aqui o dinheiro, que é para tentar diminuir o efeito negativo desse processo. E aí tem toda uma discussão teórica, né, de quanto seria esse dinheiro, quanto é que custa, que a gente chama de precificação dos processos ecológicos. Ou seja, quanto é que custa uma vida saudável, quanto é que custa um não regime de chuvas, quanto é que custa a perda da biodiversidade. Aí o pessoal da economia faz milhares de cálculos, né, fala aí em trilhões de reais, e aí a pergunta é, quem vai pagar por esse processo? Né? Quem são os culpados para que a gente possa pedir esse dinheiro? Então, a ideia do direito ambiental, não tanto a ideia da Política Nacional de Meio Ambiente, mas a da Política Nacional de Meio Ambiente pós-88, né, com a Constituição de 88, é de que a gente não chegue, a gente use o conhecimento científico, a gente use os processos de natureza preventiva, para que a gente não tenha que chegar na discussão do ponto de não retorno, né, que vai gerar dois efeitos, né? O efeito de você fazer alguma recomposição, e o efeito de você não poder fazer a recomposição para o status anterior ou próximo do status anterior, que você faça uma indenização. Normalmente, no direito ambiental, você faz as duas coisas. Você tenta recompor, mais indenizar. Mas nunca essa indenização e essa recomposição perfazem a expectativa inicial da pessoa. Né? Ou seja, ou do grupo que está sendo impactado, ou de uma comunidade que está sendo impactada, ou de uma nação que está sendo impactada. Então, a ideia do direito ambiental é não chegar nesse ponto, é prevenir, é evitar, é vedar. Né? Mas, ainda na lei de 69/81, já que a gente está falando de uma norma que vai ser reinterpretada a partir de 88, essa não era a visão era muito mais a visão que eu tinha muita confiança na ciência
e que a ciência ia me dar uma solução, ela ia me desenvolver, né, um avião que fizesse chover, ela ia me desenvolver uma planta modificada geneticamente, que ia permitir que mesmo sem água a floresta voltasse a florescer, que se o animal fosse extinto eu ia conseguir clonar o animal e o animal ia conseguir voltar, né, à superfície terrestre, que eu ia conseguir num zoológico reproduzir esse animal e repopular essa determinada área. Então existia, diferentemente do que acontece hoje, uma confiança muito mais, vamos dizer assim, linear na ciência do que nós temos hoje. Né? Então, do ponto de vista vamos dizer assim, da sociedade de entorno, da sociedade que via na ciência na década de 70 até a década de 76, 78, né, a ideia de que a gente só ia para frente, que a gente não podia retroceder, que a gente sempre iria ganhar mais dinheiro, ficar mais eficiente, que o meio ambiente sempre ia ser compensado, mesmo que a gente usasse um pouquinho demais, porque depois a gente ia achar uma solução técnica que ia resolver o problema que a gente criou. Hoje essa não é mais a visão preponderante, porque o próprio avanço tecnológico mostrou essas limitações hoje são toleradas com outras dimensões, né? Como a gente está vendo agora, a discussão da savanização da Amazônia. A sua pergunta realmente é nesse sentido. Então, a solução que o direito pode dar é uma solução que dificilmente vai contentar quem vai ser impactado direto ou indiretamente pela savanização da Amazônia. Tá? Diga, Raimundo. Professora, seguindo a linha da pergunta do companheiro Dimas, o parecer de impossibilidade de restauração dessa área cabe a qual órgão, professora? Isso vai depender do grau de impacto da obra, e vai depender da esfera em que a gente está buscando essa reparação. Né? Então, normalmente, vamos falar de obras de altíssimo impacto, né, que são normalmente da esfera federal, essa discussão administrativa vai se dar no âmbito do IBAMA, por exemplo. Né? E se isso vai ser feito administrativo ou judicialmente, vai depender de que tipo de responsabilização ambiental a gente está perseguindo, se é responsabilização administrativa ou se é responsabilização civil ou penal. Em todas elas há essa premissa de recomposição, de reparação dos danos, mas a forma de pedir e de onde pedir vai ser modificada de acordo com a situação ou o nível de estrago que a gente está trabalhando, entendeu? Então, se eu pudesse generalizar, e a gente vai aprofundar isso ao longo dos dias, eu te diria que a primeira instância, a instância mais importante, é a instância preventiva, que se dá no âmbito preferencialmente administrativo. Tá? A instância judicial, ela até pode ter um efeito preventivo, por meio das ações cautelares, né? Mas ela dificilmente consegue barrar a atividade administrativa. E aí, quando ela vem a ser buscada, ou seja, o MPF entra com uma ação, né, de reparação, já é sempre nessa segunda lógica, na lógica de mitigar os efeitos que já estão em execução e pedir uma reparação, se não for possível totalmente, né, por uma obrigação de fazer algo, uma reparação que seja de fazer algo e de indenizar aquilo que eu não vou conseguir fazer. Tá? Então, vai depender dos impactos, vai depender da fase em que a gente está discutindo os impactos e vai depender da estratégia que a gente vai utilizar para conseguir um resultado minimamente válido para essa determinada situação impactante que a gente está analisando. Entendeu? Mas o que eu posso já adiantar, Raimundo, que toda vez que eu vou para a esfera judicial, a minha capacidade de responder uma demanda efetiva sobre proteção ambiental, ela diminui. Então, se eu estiver falando aí da esfera penal, da esfera civil, eu até consigo algum tipo de reparação, mas ela sempre vai ser um acordo, vai ser o possível, vai ser aquilo que dá para a gente conseguir provar. Ela nunca vai ter esse caráter preventivo para evitar que o dano aconteça. Então, a gente precisa trabalhar no direito ambiental mais as estratégias, a intervenção estratégica no âmbito administrativo, no âmbito preventivo, do que no âmbito que a gente chama de repressivo, que é o âmbito judicial. E o que acontece na prática é justamente o contrário. A gente não se preocupa tanto, ou a gente não tem tanto peso no âmbito administrativo, e a gente acaba recorrendo à esfera judicial para conseguir esse efeito, mas esse efeito ele é, em geral, limitado. Tá?
tá? E aí a gente acaba tendo uma decepção ainda maior com a aplicação do direito ambiental. É muito complexo, é muito difícil de trabalhar, e aí a decisão judicial tem que sair para dar uma solução, e nem se essa solução é a mais acertada do ponto de vista do ideal do direito ambiental. Mais alguém, gente? Não? Então, a gente já viu aqui que o histórico, certo? A ideia do que o direito, o que a Lei 6938 tinha em 81 o objetivo de alcançar, certo? Dentro do seu contexto histórico, que vai ser... E aí, o papel de nós que estamos aqui é reinterpretar essa legislação para o nosso contexto histórico, para os avanços do debate ambiental, ou seja, de fazer com que essa lei ela passe a refletir o tempo em que ela está sendo aplicada, sem esquecer de que ela possui limitações intrínsecas, porque ela não foi pensada para ter todo esse estofo, para ter todo essa dimensão que a gente espera dela, tá? Um segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, se vocês já não viram, e aí eu peço desculpa para o pessoal que já viu o ambiental, é a questão dos conceitos da Política Nacional de Meio Ambiente, porque eles são muito importantes. Eles dão origem a grande parte, tanto da regulação preventiva, quanto da regulação repressiva em matéria de meio ambiente. Então, o primeiro conceito, que é o conceito de poluidor, né, ele é o conceito que vai nortear a aplicação do direito ambiental. Quem pode ser objeto, né, quem é o sujeito passível de responder administrativa, civil e penalmente por danos causados ao meio ambiente, certo? Então, poluidor, tá? E aí, quando você escutar poluidor, não pense numa indústria, não pense numa empresa, pode ser uma pessoa física, pode ser qualquer ser humano, tá? Então, poluidor para o direito ambiental, segundo a Política Nacional de Meio Ambiente, que é essa espinha dorsal do direito ambiental, é qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, certo? Então, tanto Estado quanto empresas privadas, que direta ou indiretamente causem degradação ambiental. Então, o que é um poluidor? Poluidor é uma pessoa que existe para o direito, seja ela física ou jurídica, né? Então tem que ser passível de ser sujeito de direito, que contribui pela sua atividade, direta ou indiretamente, por ação ou por omissão, para degradar o meio ambiente, certo? Então, tudo no direito ambiental, né, cadeias produtivas, a discussão da utilização dos bens ambientais vai passar pelo conceito de poluidor. E aí as outras normas derivadas, outras subpolíticas de meio ambiente, por exemplo, política de resíduos sólidos, política nacional de recursos hídricos, vai partir dessa premissa para saber até onde ela vai, a garra dela, o tentáculo dela vai se espairar para conseguir alcançar quem pode causar degradação ambiental. Então, normalmente, o direito ambiental tenta ser o mais efetivo possível, pegar aquele nó da produção, aquele nó da degradação ambiental, porque aquele nó desmantela toda a rede que causa degradação ambiental. Mas não sendo possível, não sendo estrategicamente viável, ele pode chegar naquele que consome o produto que indiretamente está fazendo a degradação ambiental. Então, ele pode atingir desde a pessoa que está lá cortando a madeira numa determinada área, por exemplo, uma terra indígena, ilegalmente, até a pessoa que compra a cadeira feita dessa madeira, sabendo ou não que ela está comprando a madeira de uma terra indígena extraída ilegalmente. E aí, falando de como é que isso pode ser feito? Pela cadeia de produção, seguindo o dinheiro, seguindo o ciclo do produto, né? E aí, essa responsabilização na ponta, ela é menos eficiente e menos efetiva do que a responsabilização no começo. Mas ela também pode ter um caráter pedagógico para evitar que esse produto continue sendo de valoração no mercado, né? Então, é assim que funciona. Então, por exemplo, o Ministério Público Federal, ele fez isso com a exploração de carne, né, que a gente chama de TAC, da carne ilegal. Então, ele fez algo parecido. Ele chegou
Em determinado momento da história do desmatamento legal, se chegou à conclusão de que um fator muito importante do desmatamento legal era a disponibilização de terras para a criação de gado, né? E aí eles resolveram que eles iriam responsabilizar todos os fazendeiros que produziam gado sem título de terra, ou seja, em terra pública. E aí eles fizeram a apreensão das milhões de cabeças de gado em determinada área. Só que eles não tinham como alimentar o gado, não tinham como tratar o gado, e o gado começou a morrer. Então, eles descobriram que dessa forma, ou seja, essa parte da cadeia produtiva, apesar de ser a cadeia primária, que é aquela que vai, entra na terra, queima e desmata, ela era muito numerosa para conseguir ser controlada por um critério repressivo. Você não teria como botar todo esse gado, até tirar o gado dessa área e botar em outro lugar, geraria um impacto ambiental. Aí ele olhou para a segunda etapa da cadeia, para onde esse boi vai? Ele vai para um frigorífico, certo? Aí eles falaram assim, não, indiretamente só se produz boi dessa forma, porque tem frigorífico que compra. Se eu atacar o frigorífico, esse boi não vai ser mais vendido, porque eles não conseguem vender na quantidade que eles vendem direto para o consumidor final. Então, eles olharam a cadeia produtiva e falaram assim, não, esse grupo aqui de 4 frigoríficos corresponde a 80% da carne produzida no Brasil. Então, eu vou notificar esses frigoríficos. Disse, olha, frigorífico, se você comprar essa carne e você não me disser certeza que está vindo de uma área que não é de desmatamento legal, a multa que eu ia dar para o fazendeiro eu dar para você, porque você é um poluidor indireto. A poluição lá na ponta só acontece porque você compra a carne. Se você não comprar a carne, não vai ter para vender, ele vai abandonar a área. E aí, eles, com esses 4 frigoríficos, eles conseguiram diminuir o impacto do desmatamento legal, porque essas pessoas que não conseguem vender frigorífico não conseguem vender o gado. Eles criaram um estímulo para essas pessoas se regularizarem. Isso também já foi feito, por exemplo, com as empresas que produzem ferro-gusa, né? Tinha muito trabalho infantil, exploração ilegal de madeira para fazer carvão vegetal. E aí você via todo mundo lá, aquele carvão vegetal, você ia lá e destruía, né, o forninho do carvão vegetal, no outro dia eles construíam outro forninho. Era difícil, era muita gente para poder controlar, não tinha como controlar, a Amazônia era muito grande. Aí eles perguntaram, quem compra esse carvão vegetal? Não é a pessoa que faz churrasco no domingo. São 2 empresas, 3 empresas de ferro-gusa na Amazônia. Então, eles chamaram as empresas e falaram, se vocês não comprovarem onde vem o carvão, nós não vamos, todas as atuações de desmatamento legal na Amazônia vão para a sua conta, porque só existe desmatamento legal para a produção de carvão porque vocês compram. Aí eles começaram a comprar da China o carvão, não compraram mais do Brasil. Então, é assim que funciona o conceito de poluidor. Poluidor direto ou poluidor indireto. Quando você avalia como você vai regular essa questão, você avalia a cadeia de produção, da produção original até o consumidor final. E você vê qual é o ponto mais estratégico, qual é o nó da cadeia produtiva para você fazer uma regulação mais efetiva do direito, tá? E da proteção ambiental. Então, um ponto que eu achei muito importante é a gente entender o que significa degradação ambiental. Tá? Degradação ambiental é todo impacto adverso causado ao meio ambiente, portanto, negativo por ação humana, certo? Então, só existe degradação ambiental regulada pelo direito se ela tem ação humana, direta ou indireta. Então, vou dar um exemplo para a gente pensar em uma degradação ambiental que, tecnicamente, ela é não humana e, portanto, não regulada pelo direito. A pororoca. A pororoca, ela vai, passa e desmata, né, uma série de beiras de rio, causando degradação ambiental, erosão, e naquele momento morre um monte de peixe, porque a água fica sem condições adequadas para os peixes respirarem. Né? Então, esse tipo de degradação, se ele for um desmatamento, uma erosão de rio, que seja causada pelo ser humano, ela é degradação ambiental, portanto, o agente dessa degradação é um poluidor. Mas se ela é uma ação natural, um terremoto, um vulcão, né, um fenômeno natural como esse que a gente está vendo, essa degradação, apesar de existir, ela não é regulada juridicamente, portanto, ela não gera a responsabilização direta ou indireta de um poluidor, certo? E aí a gente precisa entender que degradação ambiental, que é esse impacto adverso negativo sobre o meio ambiente, com esses impactos positivos, né? Por exemplo, existem
nações indígenas, mulheres especificamente, têm projetos específicos de replantio, por exemplo, de florestas. Elas pegam as sementes nativas e replantam. Esse plantio não é um impacto negativo porque é feito com floresta nativa. Portanto, ele também não é regulado pelo direito ambiental, porque esse plantio ele é um plantio positivo, ele não causa degradação ambiental. Então, nem impactos positivos, a não ser que estimulados pelo direito ambiental, nem impactos negativos por ação não humana são regulados pelo direito ambiental, certo? Mas o que é uma degradação ambiental? Uma perda, esse impacto negativo humano, direto e indiretamente causado ao meio ambiente. Ele é chamado, tecnicamente, de poluição. E a poluição, ela é algo que prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que cria condições negativas a diversas atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota, que afetem condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou que lancem matéria ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Então, o que eu quero destacar desse conceito para vocês, que é super importante? Primeiramente que todas as bolinhas que antecedem a última, né, nesse slide, elas estão falando o quê? De impactos que vão causar efeitos negativos. Seja para a integridade, do bem-estar, para as atividades econômicas e sociais, seja para a nossa percepção do que é o meio ambiente, para a fauna e para a flora. Né? Então, por exemplo, uma empresa que produz um corante alimentício, que não causa, por exemplo, envenenamento, morte para as pessoas, ela tem um acidente ambiental e a água que era transparente fica violeta. Aí eu te digo, não, bebe água violeta, porque corante alimentício não faz mal. Isso significa que não é poluição? Não, é poluição, porque ela causa o quê? Um impacto estético e também um impacto no bem-estar da população, porque quem vai se sentir seguro mentalmente em tomar água violeta, mesmo te dizendo, não, toma porque essa água que era transparente ontem agora é violeta, né, ou virou, sei lá, marrom, e eu tô te dizendo que não faz mal. Então você até bebe, mas o seu consciente fica em frangalhos, porque isso causa efeito adverso. Seja um efeito adverso estético, seja um efeito adverso psicológico. Então, esses efeitos, eles todos são considerados efeitos adversos sobre o meio ambiente. Mas o último, que é lançar matéria ou energia em desacordo com padrões ambientais, ele nem precisa causar esses efeitos que foram listados anteriormente. Basta que, você sabendo que o padrão de segurança é X, e você faz X mais 2, ou você faz Y, a potencialidade dessa sua conduta, ou seja, potencialmente danosa, efetivamente você está cometendo um ato que não é de cautela, ele por si só, juridicamente, é equiparado a uma poluição. Tem aquela pessoa que tinha uma licença para lançar 2 quilos de determinado produto na água, lançou 2,5. Aí fala, mas Lu, 2,5 e 2 quilos não faz diferença. Se todo mundo lançasse 2,5 no lugar de 2, faria diferença, porque o efeito cumulativo desse meio quilo a mais, se todos fizessem, causaria degradação ambiental. Então, para evitar que eu tenha esse efeito cumulativo, o direito também considera que a infração ao parâmetro técnico que foi estabelecido numa resolução, numa licença ambiental, independentemente se ela causa de fato ou não essas condições adversas, ela por si só é equiparada ao critério de poluição e pode ser punida, tanto dentro da situação, tanto do ponto penal, administrativo quanto civil. Então, eu falei para vocês, né, o slide travou. Agora passou demais. Vai voltar, calma, somente. Então, eu já falei para vocês do conceito de degradação ambiental, então só existe degradação ambiental
legalmente punível, legalmente regulável quando ele é humano, então as outras formas de degradação ambiental não são puníveis, né? E aí a gente vai agora entrar no conceito do que é o meio ambiente. O meio ambiente, a Lei 13465, é um conjunto de operações, leis, influências de ordem química, física e biológica, permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, quando você lê esse conceito, você fala, tudo entra. Todos os bichos, todos os seres humanos, até o coronavírus, né, está incluído na proteção jurídica do que é o meio ambiente. Tudo que faz parte do meio ambiente é tutelado pelo direito. Mas, na verdade, o direito ambiental ele faz escolhas. Escolhas de ordem ideológica, escolhas de ordem de prioridade, de política institucional, escolhas de bens que são mais importantes ou não a partir do conceito do que é importante para o ser humano, certo? E não necessariamente para outras dimensões que não o ser humano. E um determinado grupo de ser humano que é aquele que está na política, que é aquele que consegue passar leis, tá? Então, apesar do conceito de meio ambiente dizer que é tudo que rege, né, tudo que é vivo está protegido pelo meio ambiente, o direito ambiental ele só vai tutelar algumas classes desses bens ou vai dar diferenciado, por exemplo, para bens ambientais que são mais importantes do que outros. Então, por exemplo, existe legislação para proteger golfinho, para proteger uma abelha que tem finalidade econômica para a produção agrícola, você responde por crime ambiental. Então, você pode matar um escorpião, você pode matar uma barata, você pode matar um mosquito, mas você não pode matar uma abelha, porque aí é crime ambiental. Existe uma que não de acordo com a percepção de utilidade, Professora? de relevância e a própria pressa. Diga, Ubercão. Professora? Diga, por favor. Tá travando, eu quero saber se é a minha internet, se os demais estão percebendo que tá travando a sua internet. É a sua ou é a nossa? Tá travando. Para mim também tá travando, Biratã. Sim, para mim também. O seu áudio tá travando e com um pouco de ruído, professora. Sim, para mim tá travando também. Deixa eu olhar minha conexão aqui, só um minutinho. Problema do trânsito aí das informações. E provavelmente deve ser a minha, se todos vocês estão experienciando isso. Mas eu não consigo detectar aqui o problema. Então, eu pergunto para vocês, melhorou a conexão ou ela continua travando? Continua, professora, travando. Professora, se não tiver jeito, vai continuar assim. Não tá algo assim que não dá pra gente. É que eu achei que fosse só a minha, mas o problema eu acho que é na sua mesmo, mas eu acho que dá para continuar desse jeito. Só se travar por muito tempo. Aí a gente avisa a senhora. Tá, quando vocês me interrompem, eu posso repetir. Se vocês estiverem nessa parte que eu expliquei, se tiver algum tipo de interrupção que tenha causado problema na compreensão, vocês podem me perguntar que eu repito. Tem algum ponto que vocês gostariam que eu repita? Não? Estou me escutando agora? A professora travou quando a senhora estava falando de novo. Professora, o que você pode fazer também é fechar a câmera e só ficar no áudio, porque daí a gente presta atenção no slide. É uma sugestão. Então tá, vou fechar a câmera, vamos ver se melhor. Vê se está melhor a conexão agora com a minha câmera fechada. Para mim tá. Ok. Vou continuar travando. Não, continue, professora. Vamos ver se vai travar ou não. A gente avisa a senhora. O que eu posso fazer também, se vocês quiserem, além dessa gravação, eu posso também deixar a aula que eu tenho previamente preparada sobre esse tema, se for do interesse de vocês.
Ok. Dá para continuar, professor. Tá, ok. Bom, então a gente passa agora para a última parte, né, dessa exposição que eu quero fazer para dar início ao nosso curso, que é sobre princípios norteadores do direito ambiental a partir da Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? E aí nós temos, como princípios norteadores, a ação governamental, ou seja, o Estado ele deve ser um ator preponderante nesse processo de proteção do equilíbrio ecológico, assegurando, por meio de ações preventivas e de planejamento, o uso do meio ambiente para uso coletivo. Né? Um segundo princípio é que o uso do solo, do subsolo, da água e do ar devem ser racionalizados, portanto, deve ter um custo-benefício para considerar se é possível ou não a exploração. Deve ser realizado um planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, evitando, assim, efeitos adversos da superutilização ou da utilização cumulativa desses efeitos. Isso também se faz pelo Estado, complementado pela sociedade civil. Tá? Deve ser engendrado um processo de proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. Hoje nós estamos falando aqui de áreas de unidade de conservação, mas no plano internacional, as terras indígenas e os outros territórios tradicionais, inclusive os quilombolas, também são consideradas áreas que têm uma relevância para a proteção ambiental, ainda que eles por si só não sejam considerados como espaços territoriais especialmente protegidos para o direito ambiental. Tá? É necessário também criar instrumentos de controle e zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras, ou seja, sabendo o local em que elas vão ser executadas para criar estratégias de prevenção e mitigação dessas atividades. E percebam que o princípio vai falar sobre atividades potencial ou efetivamente poluidora, porque a gente já viu que o direito ele trabalha com caráter preventivo. Então, aquilo que a ciência indica como potencialmente danoso, potencialmente impactante, também merece, pelo princípio da precaução, um tratamento minimamente diferenciado para que aquela possível causa adversa não venha a acontecer. Um outro critério que é muito importante é utilizar incentivos econômicos e financeiros para o estudo e desenvolvimento de tecnologia para a racionalização e proteção dos recursos ambientais. Então, usar o dinheiro público, o investimento público, para criar meios de que o nosso modo de vida seja o menos impactante possível, que nossas atividades sejam as que sejam menos utilizadoras de recursos ambientais. Eu tenho que fazer um acompanhamento social, tecnológico, da qualidade ambiental, para que eu possa ter meios para decidir se eu devo ou não avançar nesse processo. Eu devo, sempre que possível, criar programas de recuperação de áreas degradadas, ou seja, tentando deixar o menor impacto possível, inclusive nas áreas que eu já tenho intervenção de degradação ambiental. Tá? Devo proteger as áreas que ainda não estão degradadas, mas estão em fase de ameaça de degradação. E eu devo realizar a educação ambiental em todos os níveis de ensino, para capacitar a população na proteção e participação ativa em prol da defesa do meio ambiente. Porque existe para essa discussão a ideia de que, como nós vivemos numa sociedade de risco, nós vivemos numa situação em que as condições de proteção ambiental não são decididas somente pelos políticos, não são decididas somente pelos cientistas. Eu preciso de uma população que conheça os riscos, que entenda as complexidades, que ela possa opinar, porque ela possa fazer a opção de assumir aquele risco em prol do desenvolvimento tecnológico, científico, ou se ela precisa de maior segurança para prosseguir, certo?
Então, esses princípios norteadores vão dar origem no direito ambiental, a grande parte dos princípios que vão ser guidões interpretativos do direito ambiental. O princípio da participação social, princípio da prevenção, princípio do poluidor pagador, do usuário pagador, do produtor recebedor, da obrigação de reparar danos ambientais ao status quo anterior, do princípio do científico de caráter preventivo, todos esses princípios que o direito ambiental utiliza como parâmetros para a interpretação normativa para a escolha dos procedimentos administrativos que vão garantir ou que vão tentar gerar esse caráter preventivo, socioeducativo da legislação ambiental. Tá? Então, esses três elementos, conceitos, objetivos e princípios, vão ser as guias de interpretação para as outras estruturas que existem na Política Nacional de Meio Ambiente. E aí eu gostaria de deixar para vocês o seguinte entendimento. Toda vez que eu leio no direito ambiental a palavra política, eu vou ter uma lei formada de três partes. A parte de normas gerais, que é o que a gente viu agora, ou seja, conceitos, objetivos, princípios, é como se fosse o manual de instruções da norma. Eu vou ter um segundo momento, que é o que a gente vai ver amanhã, que é do sistema, que é a máquina que funciona, o funcionamento, a estrutura administrativa. E eu vou ter um terceiro momento, que são os instrumentos, que são as peças que dão condições para essa máquina funcionar. Então, toda a política e toda a legislação ambiental moderna é organizada em políticas. Ela não tem respostas pré-definidas de como fazer, mas ela dá o quê? Critérios, instrumentos e estrutura para que essas decisões, que são decisões que são mais do que decisões científicas, são decisões sociais, decisões de visão de mundo, elas devem acontecer. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela inaugura na legislação brasileira, para o direito ambiental, uma forma de organizar a legislação, por meio de políticas, por meio de uma estrutura tripartite, que não vai ter respostas acabadas, como no Código Civil, como as coisas devem acontecer, mas ela está muito com o processo, com os equipamentos, com o instrumental de como a gente deve avançar dentro de uma ideia de prevenção, dentro de uma ideia de preparação, dentro de uma ideia de participação. E aí eu pergunto para vocês, a despeito da conexão ruim, até aqui, a gente tem dúvidas, a gente tem reflexões, a partir do que vocês já conhecem, a realidade de vocês gostariam de externalizar comigo? Professor, eu não entendi a pergunta. A pergunta que eu fiz é se vocês, a parte que a gente viu hoje, se vocês têm questões, se vocês têm dúvidas, se vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o que a gente já viu. Então, aí eu fico pensando como, no caso dos interiores, municípios pequenos, a questão das lixões da cidade, né? Necessariamente precisa, e a prefeitura, às vezes, é o primeiro, vamos dizer, o agente ativo, aliás, o agente passivo desse, aliás, o agente ativo, né, professora? E que está degradando, e na maioria das vezes não tem uma efetividade na responsabilização, né? Eu aqui hoje, agora, fico pensando como fazer, que é comum, eu penso que não é só aqui no norte, aqui na Amazônia, né? Deve ser no Brasil todo, né? Como lidar com essas questões, aplicando ou buscando esses instrumentos legais, normativos.
Travou tudo agora. Dimas, eu não estou te ouvindo direito também. Não sei se o problema é... Acho que aqui é a chuva. Travou mesmo, o Biratã também parou aqui. Tá chovendo muito aí, Dimas? Eu acho que deve ser isso. Tá tendo interferência. Quando você começa a falar, por trás da tua voz fica uma chiadeira. Sim, está chovendo muito. E a professora sumiu agora. Veja se Gente, a professora vocês me caiu. Vamos escutam. esperar um Vocês me pouquinho. escutam agora melhor ou não? Isso, professor. Estamos voltou. escutando. Tá, eu botei na conexão do meu celular para ver se agora o negócio funciona. Então, não, assim, a qualidade melhorou. Então, pronto. A conexão a cabo não funciona, mas a 3G está funcionando, então tá tudo bem, né? É assim a vida mesmo, a gente não entende. O Dimas falou sobre a questão dos lixões. Eu acho que ele é um exemplo bem interessante, bem emblemático de como o direito ambiental funciona. A gente tem uma estrutura tripartite, né? Então o município, apesar de ser aquele que toma conta de todos os grandes problemas, né, os problemas mais imediatos, e é aquele que está em contato direto com a população, é o que a gente tem menos capacidade tecnológica para poder executar a atividade. E a gente vê que não adianta só a gente fazer a abordagem jurídica estratégica repressiva, mandando punir, mandando indenizar, apesar dela ser, em alguns momentos, pertinente. Porque uma decisão judicial não constrói aterro sanitário. Uma decisão judicial não cria condições administrativas, não cria condições institucionais para que o lixão saia da prática e vá a ser um aterro sanitário. É uma política extremamente complexa que vai envolver necessidade de educação ambiental, necessidade de estruturação e de dinheiro para acontecer, de cooperação interfederativa para acontecer, e que uma decisão judicial dificilmente consegue equacionar. Ela pode até dar início à discussão, criar pressão política para gerar a resolução, mas somente a punição não vai gerar condições para a efetiva proteção ambiental e a gestão adequada dos resíduos sólidos. Então, quando a gente faz uma intervenção estratégica em matéria de meio ambiente, e essa é a minha linha de atuação na clínica, eu sou muito mais favorável a criar uma política de capacitação institucional, de controle, de pressão institucional, para que as condições se coloquem, né, como possíveis a serem gerenciadas, dar condições, pensar com aquela estrutura administrativa como adequar aquela realidade às condições atuais, do que simplesmente entrar com ação. Isso significa, Lula, então, que você é contra as ações civis públicas, que você é contra a responsabilização administrativa, penal, né, civil? Não. Eu acho que elas são boas estratégias e, algumas vezes, são excelentes instrumentos de pressão, mas elas não geram condições para a implementação completa de uma política pública complexa, sem que você dê apoio institucional para que isso aconteça. E aí, para que a gente tenha já que estão falando em chuva, né, essa tempestade perfeita, a gente precisa, para além de pensar em como a gente vai introduzir, a questão é fazer uma análise um pouco mais detida de qual é o contexto que a gente está inserido e como é que a gente pode fazer aquilo funcionar, né? Ou seja, dentro daquela realidade, com aquela estrutura, e aí pensar a construção de uma política, às vezes, é mais importante, se houver, né, espaço administrativo para isso acontecer, do que simplesmente sancionar. Então, a gente não vai ter uma resposta certa, mas a gente vai ter que pensar estrategicamente como é que a gente consegue melhor implementar uma norma, mas bem estabelecer condições para que ela possa acontecer. Então, não é o caso a caso que vai dizer como a gente deve fazer uma intervenção estratégica em matéria de meio ambiente. Ficou bom agora? Deu para escutar? Ok, professora, perfeito. Mais alguém, gente? Professora, eu levantei a mão agora há pouco, mas a senhora já respondeu. Então, quer dizer que, completando,
como a senhora falou, que na verdade o direito ambiental ele não disse como fazer isso na prática, diferente do direito civil. Então, na verdade, uma sentença judicial, no caso aí que o colega falou, a respeito do lixão, a sentença não vai dizer como fazer. É essa a lógica? Sim, a sentença dificilmente tem condições de chegar na complexidade de desenhar uma política ambiental. Ela consegue, para situações complexas, né, ela consegue te dizer, você deve, né, fazer uma política específica, você deve cumprir a norma, mas ela não vai ter condições de desenhar a política para que ela possa ter operacionalidade. Acontece isso, Biratã, não só com direito ambiental, mas, por exemplo, na discussão sobre a saúde. Às vezes, por exemplo, o juiz fala, consiga um leito, mas se não tem o leito, você não consegue, por uma ordem judicial, fabricar o leito. Diferentemente do que acontece nas relações interpessoais do Código Civil, né, em que você diz, está divorciado, né, reconheço a paternidade, você não gera para políticas públicas complexas que envolvem execução, que envolvem recursos, o judiciário ele tem limitações, ele consegue ir até determinado ponto, mas ele não consegue resolver, ele não consegue equacionar, ele não consegue dar solução que seja suficientemente complexa para que aquilo possa, na prática, no sentir, do dia a dia da pessoa que sofre com aquela situação, que aquilo ele consiga ter operacionalidade. Não consegue. Daí a importância da gente pensar o caráter preventivo, o caráter da implementação, da personalização, da pressão social, do acompanhamento das políticas públicas como uma estratégia mais eficiente, se houver espaço democrático para isso, porque não existe proteção ambiental na nossa realidade sem fortalecimento das estruturas democráticas, né? Porque aí você vai depender do que o Estado vê como meio ambiente, para que ela possa ter, para que a população que é destinatária dessa política, as presentes e futuras gerações, elas consigam sentir a diferença. Mais alguém? Professora, eu tô com a mão levantada. Diga, Mônica, Mônica. boa. O que a senhora falou, o texto que a senhora disponibilizou, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a necessidade de ter espaços de governança, espaços que dialoguem tanto a estrutura jurídica, né, e a estrutura executiva do país com os movimentos sociais para a construção dessas políticas públicas, né, e para a efetivação. A gente percebe que essa fragilidade da competência dentro do âmbito ambiental ser comum e as especificidades e da política em si ser complexa, né? É uma política realmente difícil de monitoramento. Então, quando tem mais aliados na pauta, a gente consegue vislumbrar maior nível de efetividade. Eu acho que o texto que a senhora disponibilizou da Adriana é muito esclarecedor nesse sentido. Era só um adendo mesmo. Não, mas eu acho que seu comentário, eu não consigo ver as mãozinhas de vocês porque eu estou no celular, tá, gente? Então vocês vão ter que abrir e falar assim, na ordem aí, porque eu não consigo, não aparece para mim. Mas você falou algo que é perfeito. A gente, às vezes, olha o direito ambiental, quando a gente está falando de uma formação estratégica, né, como se a gente olha o direito civil ou o direito penal, a gente acha que o juiz dando uma canetada resolve. A gente até não pode deixar de ver o judiciário como um aliado nesse processo, mas para uma política pública complexa, isso dificilmente consegue trazer um efeito que não seja frustração para as pessoas que esperam, né, ansiosamente por uma solução para os seus problemas. Então, a gente precisa pensar em outras formas, né, estruturas de governança, pensar políticas públicas que sejam menos reativas, pensar no controle social, pensar nas estratégias de escolha de gestores como uma estratégia de manutenção das políticas no médio e longo prazo, para que a gente possa ter condições de manter, né, os pequenos ganhos que a gente consegue em matéria de meio ambiente. O Biratã, eu até pensei em não dar essa aula nesse ano, porque eu tenho até vergonha de falar sobre esse tema atualmente, mas é difícil. Essa estrutura foi pensada para um processo democrático, um processo de fortalecimento
da participação social, são pressupostos do direito ambiental. Sem eles, a gente vai sempre fazer o que a gente pode, mas o que a gente pode dificilmente vai ser o ideal. Mais alguém? Realmente alguém com mão levantada? Oi, professora. Oi, Raimundo. Só uma discussão que o Dimas tocou um assunto de profunda relevância, que envolve todas as esferas, tanto federal, municipal e estadual, né? Que é justamente os aterros sanitários. Aqui na cidade de Santarém, nós estamos com a seguinte divergência: o aterro sanitário, onde foi criado, fazia parte, estava numa área de comunidade tradicional, e hoje ele impactou totalmente os igarapé, o lençol freático do lago foi totalmente danificado. E hoje há diversas discussões nesse contexto da manifestação da população, que não foi simplesmente ouvida, não houve a questão do processo de consulta, feito de uma forma totalmente arbitrária por parte do poder público. E quem fica com impacto hoje é a população, a sociedade em si, que é, em modo geral, diretamente os moradores daquele local, né? E a senhora ressaltou logo no início, lá, que a questão da responsabilidade civil no tange a alteração do espaço ecológico. Nesse contexto em si, a esfera municipal seria o principal no caso concreto, seria a eles o encaminhamento da petição, ou seja, pleiteando a indenização via município. Só para me entender um pouco a questão do... Bom, no caso dos lixões, Raimundo, se o lixão existe, e existe uma política, que é a Política Nacional de Saneamento, diz que os municípios têm um determinado prazo para cumprir essa norma, e não há medidas concretas que o município tenha envidado para que elas aconteçam, o município, ele, ainda que não seja o responsável pelo lixão, seja um lixão privado, né, seja numa área privada, ou seja, alguém tenha colocado aquele lixo lá, esse ente municipal que é responsável por essa política, ele é o que a gente chama de poluidor indireto, então ele é corresponsável pela existência do lixão, porque o poder público ele tem o dever de evitar o dano ambiental. Então, se o lixão existe, o poder público não provar que ele executou medidas para que aquele lixão desapareça, por exemplo, ele vai e limpa todo dia e o lixão volta, né? Ou seja, miraculosamente, em que ele vai se conseguir demonstrar de maneira concreta que ele está realizando o seu papel institucional, ele responde por danos ambientais, né? Responde criminal, administrativamente e civilmente por esses danos em relação ao lixão. Então, ele vai ser no polo, vamos dizer, judicial, né? Ele vai estar no polo passivo, nas duas demandas que vão acontecer. Não sei se é exatamente isso que você está me perguntando, mas pelo que eu entendi né? Sim, professora, obrigado. Alguém mais? Não? Então, gente, se não há mais perguntas, não há mais comentários, qual é a minha sugestão? Eu sei que vocês estão num ritmo bem intenso, mas aí o que eu recomendo? Eu deixei 2 textos, né? Não são muito longos. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. E aí amanhã, quando a gente retomar, no começo da nossa retomada, a gente pode falar rapidamente sobre as leituras complementares que eu deixei para vocês, se vocês tiverem considerações como a da Mônica, que foi muito pertinente, sobre os textos que vão falar sobre o histórico da evolução dessa norma e também sobre o que se espera, né, da estrutura da Política Nacional de Meio Ambiente. A gente conversa sobre eles e a gente passa para a parte 2 da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o sistema, saber quem faz o quê, quando, como e onde. Certo? Podemos combinar assim? Sim, professora. Sim, professora. Ok, combinado. Eu vou tentar achar uma conexão melhor, ou então eu vou fazer que nem eu estou fazendo agora. Eu vou deixar o celular ligado e o computador ligado, e aí ver se a gente consegue ter uma melhor qualidade de áudio e de vídeo, tá bom, gente? Então,
Agradeço muito a paciência e a disponibilidade de vocês por hoje. A gente se vê amanhã no mesmo horário, certo? Professora, se a senhora puder disponibilizar a aula que a senhora já tem gravada Posso, lá vou no sim. Clay. Eu boto daqui a pouquinho.